Ó, não disperse, olhe para cá, querido, vamos lá. Ó, hoje nós vamos dar continuidade àquela ministração já de semana passada. Nós estamos falando sobre intimidação. Repita assim comigo: intimidação. Amém. Então esse é o tema da série desses dias agora. Essa série vai caminhar aí, vai chegar até o ano que vem ainda. Por quê? Porque Deus quer, gente, que nós sejamos pessoas conhecedoras, para que a gente não caia nas astutas ciladas do diabo, gente. Essa é a grande verdade. Gente, a palavra de Deus diz, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós temos que estar vigilantes, temos que estar espertos, sabendo, caminhar na frente, para que a gente não seja pego de surpresa. E a gente está vendo o que o diabo está fazendo. O diabo está entrando nas casas, está entrando nas vidas, está entrando nas famílias, e está fazendo arruaça, desgraça, está desmantelando, matando, roubando e destruindo. Mas nós precisamos acordar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, foi muito interessante. Nós fizemos a primeira ministração semana passada, e na segunda-feira, eu orando, eu comecei a ser intimidado. Gente, vocês não têm noção. É interessante, porque a palavra é liberada e vem a luta, está entendendo? Vem a prova para ver se nós estamos aprovados ou não aprovados, está entendendo? E eu digo para vocês, gente, toda palavra que eu ministro, a primeira pessoa que está sendo corrigida, confrontada com essa palavra, já sou eu. Eu não escrevo palavra para os outros, gente, eu escrevo para mim. Aí Deus diz, agora libera essa palavra para os outros. Eu digo, amém, Jesus? Mas o primeiro sou eu preciso. Não pensa vocês que porque eu estou aqui, eu preciso menos do que vocês. Não, hoje de manhã eu estava tirando um tempo com Deus, e eu estava dizendo, Senhor, quem sabe hoje essa palavra ali é para mim. Sabe, assim eu digo, mais para mim. Você está entendendo? É para você também, sim. Mas eu digo, é mais para mim. Eu preciso. E é interessante porque quanto mais a gente vai para a presença de Deus, mais nós vamos descobrindo que nós precisamos dele. Uma prova de que às vezes nós estamos afastados de Deus, gente, é a gente pensar que está bem, que já sabemos tudo. Quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu quase nada sei. Olha só, então é por isso que eu me aproximo de Deus. É por isso que eu busco a sua presença. Gente, quanta coisa na nossa alma, sabe? Quanta bagagem nós carregamos, quanta cura nós precisamos, quanta libertação, sabe? Mas nós precisamos depender da pessoa certa. É de Jesus, gente. Se você colocar a sua expectativa em mim, coitado de você. Eu não vou poder ajudar em muito pouco você, está entendendo? A gente ajuda através da experiência, daquilo que Deus, e através da ação do Espírito, sim. Mas é Ele, é tudo dele, querido, é tudo Jesus quem faz. É Ele, é por isso que nós apresentamos a Jesus, e esse crucificado, pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas hoje, ressuscitado, aleluia, vivo está à direita do Deus Pai. Ele é o Todo-Poderoso, capaz de mudar e reverter toda e qualquer situação. E eu quero te dizer, hoje Ele olha para você e diz assim, ó, eu estou contigo, eu quero ver o teu bem, eu quero ver você vencendo, eu quero ver você lutando junto comigo. Nessa vida vai ser na luta, é na prova, gente, mas nós podemos sair vitoriosos em cada luta. Depende de mim e de você. Sabia disso? Qual a decisão você tem tomado? Qual é a decisão que você tem tomado? A porta continua estreita, gente. Tem gente que quer seguir o caminho de Jesus e quer vir com os fardos, e não quer abrir mão desses fardos, das suas histórias,
porta é estreita por causa disso, só entra você. A porta não é estreita para não entrar os gordinhos vão se salvar também, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, né? Amém. Não, a porta é estreita para que a gente não possa levar bagagem, gente. Não vai levar bagagem. As bagagens nós vamos entregar tudo para Jesus. Esse processo que você está levando, está acontecendo na sua vida, é para que você entregue a bagagem para Jesus. É você aprender. Eu tenho falado domingo após domingo, descansa no Senhor. Mas sabe o que vem? A gente é confrontado, as situações vêm e a gente se revolta. E eu quero te dizer que às vezes você se revolta contra pessoas, e pessoas não tem nada a ver, gente. Você está se revoltando é contra Deus, porque é Deus que está permitindo. Nada acontece na sua vida sem a permissão de Deus. Lembra que eu falei? Qual é a pergunta quando está acontecendo alguma coisa? Não é porquê. O porquê vem carregado de vitimismo. Ai, por que Deus? Por que? Sou tão bonzinho. É para quê? Deus, para que o Senhor está permitindo essa situação na minha vida? Para que, Senhor? Eu sei que tem alguma coisa, e eu sei que a partir disso, essa situação é uma mola propulsora para me levar além das minhas limitações. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Creia, creia, Jesus é o mesmo, todo-poderoso, pode ter certeza disso. E a gente está falando sobre esse espírito de intimidação, e hoje, gente, nós vamos estar falando sobre posição e autoridade. Querido, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus diz lá em João 1, que você é feito o quê? Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é feito o quê? Filho de Deus. Aquele que declarar com a sua boca, crê no seu coração, a palavra de Deus diz que é salvo, é feito filho. Gente, então o novo nascimento é algo que acontece instantâneo na sua vida. Você nasceu de novo. Isso é algo que acontece do Espírito. Então crer é confiar, amém? E declarar com a boca. Eu declaro, Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E eu começo a crer, a confiar que Jesus é poderoso para me salvar. Mas a palavra também diz lá em Marcos 16, que nós precisamos do que? Crer, se arrepender e ser batizado. Precisamos do batismo. O batismo é o selo, né? A nossa declaração pública de que nós aceitamos e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então a gente precisa desses passos, amém? A Bíblia, querido, ela não se contradiz, ela se completa, amém? Então é isso, a gente dá esse passo, aceitei a Jesus. Quando eu aceito a Jesus, o que acontece comigo? Eu ganho o quê? Repita comigo, uma posição. Bem bonito, eu recebo uma posição. Você recebe uma posição, e posição do quê? Filho de Deus, herdeiro. Olha só, você está entendendo? Que você, a partir do momento que foi feito filho de Deus, você recebeu essa posição, e você é feito filho. Glórias a Deus, eu sou herdeiro. É isso. Mas eu vou te perguntar, por que você não tem vivido como filho? Você entende quem é o seu pai? Tem alguma coisa difícil para o nosso pai? Nosso Pai Celestial? Mas daí vem, gente, tem um monte de coisa que o diabo fica usando para te prender. Tuas histórias, sabe, os teus traumas. Isso é interessante, sabe? Eu estava, quando eu estava meditando nessa palavra e tal, Deus falou assim, sabe o que é bem interessante? Porque assim, eu estou mal fisicamente, o que a gente vai buscar fazer?
vai num médico, né? Fazer um check-up lá, vai ver alguma coisa, de repente está faltando alguma coisa. Tu vai começar a ir na academia. Ah, gente, eu amo academia. Dá para ver, né? Eu amo, como eu gosto de ir lá, me arrebentar todo, sofrer, eu gosto. Não gosto. Meu Deus, que luta. Gosto de andar de bicicleta, até dou umas voltinhas. Essa semana, cadê a faladora da Clá? 2 vezes faladora. Mas a gente precisa exercitar o corpo para a gente se tornar saudável, né? Precisamos dar uma cuidada da alimentação. Gente do céu, os irmãos avacalham. Ou tu vai na célula, cada célula é um banquete, gente. Tu tá louco? Vai quinta-feira lá na célula lá, meu Deus do céu. Vai na quarta, e eu não tenho célula, é só quase todo dia, né? Aí imagina, todo dia aquele banquete, todo dia aquele cafezão, todo dia aquele lanche gostoso. Mas tem hora que a gente tem que dar uma maneirada, não é verdade? Tem que dar uma cuidada, porque senão a coisa vai complicando. Então você vai lá, dá uma aguentada para cuidar bem do corpo físico, amém? E glória a Deus, faça isso mesmo. E daí nós temos a alma, né? Como é que a gente cuida da alma? Vou te dar um conselho bem fácil, quer ver? Sabe aquele dia bem atribulado? Ninguém tem, só eu passo por esse dia. Não, todo mundo passa por aquele dia assim, gente do céu, não é verdade? Parece que tu já levantou da cama querendo matar um, né? A gente passa por isso. Então eu vou te dar um conselho, e eu vou dizer que para mim tem funcionado muito. Eu levanto, eu vou lá, fazer o meu café, boto um louvor, e ali eu começo, Jesus, toma minha vida nas tuas mãos. Senhor, hoje me dá da tua graça e me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato não, estou brincando, né? Mas é verdade, ali tu vai alimentando a tua alma com louvor, tu vai alimentando tua alma com oração. Daqui a pouco Deus começa a falar contigo, tu começa a ouvir a voz do Espírito Santo, sabe, tu vai te aquietando. Gente, nós estamos muito agitados, muito agitado, nós não conseguimos parar um minuto, porque está tudo assim, tem que ser tudo rápido, tu tem que dar conta da vida. Para, tua alma está agitada, querido, tu não consegue mais nem ouvir a voz de Deus, porque tu quer dar uma solução para a tua vida. Começa a parar. Eu vi um teste de uma pessoa orando, eles botaram aqueles aparelhinhos nele assim, sabe? A diferença que é o estado que entra o cérebro quando a pessoa está orando. Ela apazigua, se aquieta e se acalma, enquanto que a outra que não estava, o cérebro dela estava numa completa agitação, sabe? Então a oração, Deus fez tudo perfeito, gente. Deus sabe as necessidades todas nossas. Então a oração, eu vou dizer para você, tem gente que ora pensando que é Deus que precisa da oração, mas eu quero te dizer que não é Deus que precisa, sou eu quem preciso da oração. E é por isso que eu oro, por isso que eu vou diante de Deus. E lá, querido, diante de Deus, sabe como é que eu gosto? Eu vou dizer para vocês, eu gosto de adorar. Eu começo adorando, eu começo cantando o cântico junto ali. Aquele cântico faz eu entrar no clima, sabe? E eu entro ali na presença de Deus e tal. E daí eu começo, Senhor, Tu és bom, Tu és grande, reconhecendo o senhorio, a grandeza dEle sobre a minha vida. Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas. Pai, Tu és todo poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és o Rei dos reis. E eu começo a adorar a Deus. E aí eu começo a agradecer. Uma das primeiras coisas que eu agradeço, sabe o que é? A minha posição. Pai, quem sou eu para ser teu filho? Ele me faz filho. E eu digo, Pai, obrigado, eu sou teu filho. Tu és o Todo-Poderoso. Senhor, o que Tu não pode fazer? E Tu é meu Pai, e Tu cuida de mim. Essa situação que eu estou vivendo é nada.
perante a tua grandeza, Senhor, e eu confio nele. E daí eu vou para um terceiro momento. Esse terceiro momento eu abro o meu coração para Deus. Eu falo as minhas tristezas, eu falo as minhas dúvidas, eu falo os meus medos. Ou tu acha porque eu sou pastor eu não tenho isso? Tenho tudo, querido. Só que eu aprendi a confiar em Deus. E eu vou para Ele, eu entrego para Ele, eu derramo o meu coração para Ele. E sabe o que é o bom? Porque tem coisa que é tão boba, não é verdade? Tem coisa que a gente, vamos falar a verdade, tem coisa que a gente passa que é boba, é ou não é? Ou é só comigo que acontece isso? Tem coisa assim que é tão, parece até criancice, infantilidade, que de repente para uma outra pessoa a gente tem até vergonha de falar, não é verdade? Meu Deus, se eu falar isso para alguém, o que vai pensar de mim, né? Mas eu quero te contar que as minhas infantilidades, eu conto para Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o meu Pai, e Ele me entende. Você acha que quando eu estou lá, abrindo meu coração para o meu Pai, Ele está lá me puxando a orelha? O que tu pensa, moleque? Rapaz de barba na cara, está ainda falando, pensando isso? Nunca. Sabe o que eu encontro no meu Pai? Um colo, uma mão estendida, porque Ele me ama, e Ele me entende, e Ele me ajuda. Claro, tem momento que Ele diz, agora é hora de levantar. Filho, isso aí não tem nada a ver, mas é em amor. A correção de Deus para nós é em amor, e é isso que Ele faz. E muitas vezes o diabo tem te intimidado, para você não receber esse nível de amor, por causa da sua história, por causa de traumas que você teve, de pessoas que eram para te guardar e não te guardaram. E você não consegue ver a Deus como um pai, você vê Deus como Deus, e outra, muito distante. Mas eu quero te dizer que Deus está próximo de você, e Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Ele faz isso. Ele quer mudar, Ele quer transformar essa sua dor e essa sua tristeza num potencial poderoso, para que você seja um instrumento nas mãos dEle, não só você sendo curado, mas você ser um agente de cura. Ele faz isso em nós, é isso que Ele faz. Ele nos ama a tal ponto, mas às vezes, a nossa alma, que Ele está tão debilitada, que nós não conseguimos sozinhos, nós não conseguimos vencer essas travas, esses traumas, e nós vamos ter que ter a humildade de repente pedir ajuda, sabe, de ir para alguém, um amigo, alguém, eu digo, olha, mas alguém que você sabe que vai poder lhe ajudar. Não encontre pessoas, muitas vezes o nosso problema é buscar ajuda na pessoa errada, e às vezes é na pessoa que tem o mesmo problema que a gente, ou que não venceu ainda aquele problema. Temos nós, temos líderes, temos irmãos, vejam pessoas maduras que você pode abrir o coração e pedir ajuda, e receba ajuda sim, e de repente essa pessoa vai te dar algum conselho, vai falar alguma coisa para você, ou vai dizer assim, olha, eu não tenho nada para te dizer, mas vamos orar, eu vou orar junto com você, para que Deus fale com a gente, e a gente seja curado, liberto. Eu estou junto contigo, e às vezes nós precisamos disso, de uma mão estendida, dizendo, eu estou junto contigo, eu estou aqui, vem cá. Mas sabe o que é? De novo, muitas vezes vem a intimidação, e não nos deixa fazer isso, porque a gente fica aquele negócio, poxa, mas se eu abrir isso, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas isso é tão bobo, eu já estou tanto tempo na igreja. Isso é a pior coisa, tem muita gente que está perdendo, porque acha que já tem muito tempo de igreja. Eu já estou tanto tempo na igreja, eu não podia mais estar com esses problemas. Querido, todos nós somos feridos, todos os dias, todos nós. Não deixa o diabo te intimidar, e ele fica te botando contra a parede, dizendo, não, se tu abrir, o que vão pensar de ti? Tu vai mostrar tuas fraquezas, tu vai mostrar.
Querido, é quando nós somos fracos que nós somos fortes. Mas de repente nós também, sim, vamos precisar da ajuda de um profissional às vezes. Às vezes a coisa é mais séria, gente. E eu digo, procure. Mas hoje, gente, está difícil. Está difícil arrumar um profissional sério, um terapeuta. Nós temos a Vivi aqui, glórias a Deus pela vida da Vivi. Conhecemos a vida dela, recomendo. Se você não está conseguindo vencer, converse com ela. Mulher de Deus aí que a gente conhece. Mas assim, quantos de nós, gente, que não temos nem referência aí, vamos buscar ajuda aí fora, psicológica. E às vezes, gente, é alguém que não tem intimidade nenhuma com Deus. Às vezes está com mais problema que a gente. Não que precisa ser perfeito para ajudar, mas só que tem que ter algo que ela precisa dar, sabe? E às vezes tudo que você precisa está aqui, e nós temos ido. Mas isso, vocês estão vendo o processo? Fui para Deus, fui para um irmão, um pastor, fui aí sim para um profissional. Mas hoje, a busca de um profissional tem sido a muleta. Mas vamos direto para o profissional. Nós temos que cuidar, gente. Nós temos um Deus que é capaz de fazer tudo. E nele nós podemos encontrar a cura e a libertação verdadeira. E Deus quer restaurar a sua posição de filho. Repita assim comigo: eu sou filho de Deus. Não tenha medo de dizer isso. Você é filho, você é filha de Deus. E eu quero te dizer que Ele te ama muito, querido. E Satanás, querido, ele procura nos tirar da nossa posição, a fim de recuperar a autoridade da qual Jesus o destituiu. Eu vou estar explicando melhor isso. Nós vamos caminhar isso. Que você tenha a mente aberta em nome de Jesus, para receber a palavra de Deus e não cair mais nos enroscos do diabo mesmo sobre a sua vida. Que você saia daqui com entendimento, e é como eu estou dizendo, é uma crescente. Nós ouvimos a mensagem da semana passada, tem essa agora, para que você não seja mais enganado. E nós vamos começar a refletir, querido, sobre um princípio. Se você não andar, preste atenção, se você não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém vai tirar de você e vai usar contra você. Entenderam? Isso é um princípio. Se eu não andar na autoridade que Deus me deu, alguém me tira essa autoridade e usa contra a minha vida. Olha só, você tem andado na autoridade que Deus te deu? Você tem andado mesmo como filho de Deus? Você tem feito aquilo que Deus tem falado para você fazer? Em primeiro lugar, querido, é importante a gente entender que existe um lugar ou posição no Espírito que nós ocupamos. E a gente ocupa esse lugar como filho de Deus, como cristão, como crente em Jesus Cristo. E juntamente com essa posição, vem o que daí? Vem a autoridade. Você é feito filho, você recebe essa posição em Cristo Jesus, mas junto com ela vem autoridade. Você tem autoridade. Quando você é feito filho de Deus, você também recebe autoridade, querido, no Espírito. Olha só, essa autoridade é o que o inimigo deseja, e é por isso que ele te intimida. É por isso que ele te trava, porque se você ficar travado, ele rouba de você essa sua autoridade e ainda a usa contra você. Se ele puder fazer com que entreguemos a autoridade que nos foi dada por Deus, ele a tomará e ele vai usar contra nós. Isso, querido, não apenas nos afeta, aí é que está o grande problema. Porque não afeta somente a sua vida, mas afeta as pessoas que estão ao seu redor. Isso
na sua casa, isso na sua família, isso no seu trabalho, isso aonde for, no ministério, aonde for. Se o diabo lhe roubar a sua posição, ele automaticamente tira a sua autoridade e toma para ele. Você acha, não tem nada a ver esse negócio de inversão de papéis dentro de casa, nada a ver, dá nada. Por que você acha que as famílias estão se destituindo e se desintegrando? Porque o diabo tem roubado a posição, a autoridade do homem dentro da casa. Olha só, gente, você está vendo como isso é sério? Aí, o diabo conseguiu roubar a autoridade, a posição e a autoridade. O que acontece? Quem é que tem posição e autoridade dentro daquela casa? Quem é que você acha? É ele, querido. Às vezes a gente não entende. Poxa, eu sou fiel, eu dou até o dízimo, eu sou fiel, ou eu vou no culto todo domingo, eu oro, eu busco a Deus, eu faço a minha parte, eu não sei o que. Como é que pode o diabo estar entrando dentro da minha casa? Muitas vezes você tem deixado o diabo roubar a sua posição e a sua autoridade. E quem está mandando dentro da sua casa, muitas vezes, querido, é o inimigo de Deus. Nós temos que voltar, ver, retomar. E hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui sabendo o que Deus tem para você. Ele quer que você entregue a sua autoridade, né? Ele tomará e a usará contra nós mesmos. Não afeta só a gente, afeta a todos que estão ao nosso redor. E eu quero te dizer que há diversas passagens que falam sobre o nosso lugar de autoridade no Espírito. Olha só, Salmo 91:1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Lugar de posição de autoridade. Olha só, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Os crentes, querido, literalmente ocupam um lugar no Espírito. Aquele que crê em Jesus ocupa um lugar no Espírito, e é fundamental, meus queridos, que você não apenas conheça esse lugar, como também trabalhe a partir dele. Você reconhece quem você é em Cristo Jesus, e você começa a trabalhar a partir dele. Tem gente que tem medo do diabo. Querido, o diabo tem que ter medo de você, mas você tem que ter formado a sua posição em Cristo Jesus, querido. Conheça, o que Ele tem para você, o que Deus tem para você, porque se você não conhece a sua posição, você não pode trabalhar adequadamente no corpo de Cristo, querido. Essa posição e a autoridade que ela traz podem ser perdidas ou roubadas. Você está entendendo? Se você não manter ela pode ser perdida ou pode ser roubada de você. Nós vemos um exemplo nisso de Judas Iscariotes. Atos 1:20, olha o que fala: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nele habite. Depois que Jesus subiu aos céus, queridos, os discípulos se reuniram para orar. Naquele tempo ali foi Pedro quem explicou isso ali, que tinham que botar outro no lugar dele. Ele perdeu, querido, a sua posição de autoridade. Judas perdeu permanentemente o seu lugar no Espírito por causa do quê? Da transgressão dele. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Essa é a principal maneira pela qual o inimigo destitui as pessoas de sua autoridade espiritual, querido, através da transgressão.
Foi assim que ele fez com Adão e que Eva caíssem, consequentemente deslocando eles e ganhando o senhorio sobre eles e sobre tudo o que eles governavam. Foi isso que aconteceu ou não? Deus criou Adão e Eva e disse o quê? Governem. É interessante, né? Porque nós, quando um bebezinho nasce, a gente pega na bochechinha dele, oh, lindinho do papai, queridinho. Foi isso que Deus fez com Adão? Ele pegou na bochecha de Adão e disse assim: governe, governe, governe. Sabe, essa ânsia por fazer algo impactante na sociedade que eu e você temos, querido, isso é Deus que colocou em mim e em você. Esse governo, é isso, Deus colocou essa ânsia em cada um de nós. E Adão e Eva, querido, eles detinham a mais alta posição de autoridade sobre a terra. Pensa bem, eles tinham comunhão plena com Deus, gente, não conheciam outra coisa. Eles tinham esse relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, tinham essa posição de autoridade sobre tudo. Todo ser vivo e toda a natureza estavam sobre a autoridade deles. Olha só, Gênesis 1, 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tudo estava sobre o domínio do homem. Ele entregou isso ali para eles. Nada nessa terra, na esfera espiritual ou natural, estava acima da autoridade da humanidade, somente o próprio Deus, gente. Quando Adão detinha a sua posição de autoridade, pensa bem comigo, enquanto Adão manteve a sua posição, tinha enfermidade? Tinha ou não, gente? Não. Tinham tristezas, tinham derrotas, tinham terremotos, não tinha nada disso, não tinha nada, gente. Olha só que coisa tremenda, não tinha fome, não tinha pobreza. Enquanto Adão andava em comunhão com Deus e governava por meio da autoridade e do poder que Deus lhe havia delegado, havia o domínio do céu sobre esta terra. Você está entendendo, querido? O que acontece quando nós andamos nessa nossa posição de autoridade? Sabe o que acontece? O céu desce dentro da sua casa. Você está vendo por que o diabo investe tanto para inverter os papéis dentro da sua casa? Por quê? Porque ele não quer que a sua casa seja revestida do alto, e assim você anda em vitória. O problema é fácil de se resolver, queridos. Eu vou dizer para você: quer resolver o problema do teu casamento? Bota Deus no centro. Deus tem que ser o primeiro no teu casamento. Quer resolver o problema na tua família? Deus tem que ser o centro da tua família. É Jesus, querido, sendo o centro. Mas hoje nós queremos achar um monte de tratamentos paliativos. Vamos num conselheiro matrimonial, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai lá num terapeuta para casal, vai. Não tenho nada contra os profissionais, já falei aqui, que às vezes tem tempo que a gente é necessário, só que assim, gente, isso é tudo tratamento paliativo. Se você não colocar Deus no centro, você por um tempo pode até ficar bem, mas daqui a pouco volta tudo, e a palavra de Deus diz que volta pior ainda. Se você não tomar a sua posição de autoridade em Cristo Jesus, e viver realmente como filho, esquece, não vai ter jeito. O diabo vai sempre te roubar, e você vai sempre retornar à estaca zero. É por isso que tem tantas pessoas dentro da igreja desanimadas e desmotivadas. Não vivem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus,
não vivem realmente como filhos, e aí vivem um ciclo vicioso. Levanta, cai, levanta, cai. É para ser cabeça, pisar na cabeça do inimigo, mas é cauda e é pisado pelo inimigo, porque não toma, deixa o diabo roubar a sua posição de autoridade, querido. Como nós temos que mudar isso? Reverta isso dentro da sua casa. De repente tem mulher aqui pensando: ai meu Deus, mas o meu marido não vem, então quem comanda? Deus te chamou, esposa, para que você seja alicerce dentro da tua casa, você atraia a presença de Deus. E eu quero te dizer, é fácil? Não, mas se você confiar em Deus, vai ser possível. E o que hoje é tristeza, vai se tornar em alegria, em nome de Jesus. Mas você precisa colocar Deus no centro da sua casa. Você é a porta de entrada de Deus para dentro da sua casa. Então confie. Ele faz, pode ter certeza. Mas o que aconteceu? Não tinha nada disso, mas entrou o pecado. Adão pecou, e o direito de tudo que estava debaixo da sua autoridade foi transferido, querido. Ele entregou para quem? Para Satanás. Por meio da transgressão, ele cedeu o seu lugar no espírito ao inimigo de Deus, gente. Nada na terra, seja natural ou espiritual, escapou dos efeitos da desobediência. Você viu? Acho que foi ontem. Teve meio que um mini tsunami no farol de Santa Marta, aqui em Laguna, gente. Os carros tudo lá, daqui a pouco foram tomados lá pela onda, os carros já encheu de água lá. Olha só, gente. Não parecia uma coisa assim, ó. Ah, deu um tsunami. Ah, mas lá no Japão, não é verdade? As notícias antes pareciam tão distantes, não é verdade? A gente via uns crimes hediondos e bárbaros. Ah, mas é lá em São Paulo. Gente, está acontecendo de tudo no vizinho, muito próximo, gente. Isso tudo é a prova da transgressão do homem. O homem endureceu o seu coração a Deus, gente, e não quer mais buscar o Senhor. E Deus os entregou à sua própria vontade, e o homem entregue a sua própria vontade, é o que está acontecendo. Os céus e os mais altos céus pertencem ao Senhor, amém? Mas a terra Ele entregou aos homens. Às vezes a gente culpa Deus. Se Deus fosse Deus, não iria estar acontecendo isso. É verdade. Gente, para de ser inocente. O homem tem feito as suas escolhas, escolhe tudo errado, não busca Deus em momento nenhum, faz um monte de lambança, e depois ainda quer culpar a Deus das suas melecas. Pelo menos, no mínimo, tem a hombridade de responder pelos seus atos. A sua vida, querido, é consequência do que você viveu. Simples assim, gente. Das suas escolhas. Mas hoje é o dia de você se atentar, querido, e dizer: chega, chega. E a gente tem que entender, sim, há consequências. As minhas atitudes geram consequências não só na minha vida, mas nas minhas gerações, gente. Quando nós transgredimos, olha só, Adão transgrediu, o que aconteceu? Tudo, querido, mudou. Tudo que era bênção se reverteu em maldição. Foi Deus que fez? Não foi. Foi escolha, porque Deus disse assim para Adão: Adão, se vocês pecar, vocês vão morrer. A morte era o ápice. Só que junto com a morte veio um monte de coisa, gente. Um monte de desgraça. Um monte de coisas ruins. Mas as pessoas não estão se atentando. Sabe o que é? Eu estou dizendo assim, ó, as pessoas querem mudança.
mas fazendo as mesmas coisas, não vai ter mudança. Comece a mudar, querido. Haja diferente. Faça a diferença. Quem sabe hoje o Senhor te trouxe aqui exatamente para isso, para que você invoque o nome do Senhor e seja salvo, e mude as suas gerações em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu creio que alguém na minha família passado buscou ao Senhor. Alguém buscou. Eu creio nisso, gente. Eu creio que eu estou colhendo coisa que alguém foi temente a Deus, invocou o nome do Senhor, foi fiel ao Senhor, e hoje eu ainda colho bênção. Não sei quem é, não conheci, mas eu creio que aconteceu. Mas eu também sei de quanta coisa, quanta legalidade, quantas coisas se abriram através também da minha família, quanto pecado, quanta coisa que eu tive que confessar, e quanta coisa que Deus teve que me quebrar, querido. Sabe por quê? Eu era o campeão dos orgulhosos, extremamente orgulhoso. Já começou eu trabalhando com meu sogro, 12 anos, glória a Deus pela vida dele, me empregou, glória a Deus por isso. Mas querido, ali eu levava na cara, no sentido assim de orgulhosão, achava que sabia tudo, falava as coisas para o meu sogro, não, mas é assim. Aí ele vinha e pá, me mostrava que não era. Meu Deus do céu, Deus quebrando o orgulho. Tem quantas coisas que Deus está te quebrando, querido, mas eu quero te dizer que isso que Deus está te quebrando é porque é ruim. Para de chorar, para de lamentar, e diz: Senhor, faz conforme tu queres, porque em ti eu confio. O pecado fez isso, gente, e todos nós temos um histórico aí, não adianta. Os nossos pais falharam, de repente você foi agraciado como eu, glórias a Deus, eu tive um bom pai, uma boa mãe. Foram perfeitos? Não, não foram. Assim como eu também não fui com o meu filho. Só que em Cristo Jesus é possível uma mudança. Começa por colocar Ele no centro na nossa vida realmente. Começa em a gente começar a ouvi-lo e obedecê-lo. Começa em eu parar de dar voz para a minha alma e para as coisas que eu penso, e começar a ouvir a palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz. É isso que vai proporcionar mudança. Vai ser difícil? Vai. Difícil. Toda mudança é difícil, sim ou não? É difícil, gente. É difícil a gente abrir mão das coisas que nós pensamos, mas como? A minha mãe me ensinou assim, o meu pai me ensinou assim. Tá, te ensinaram errado, aí você vai continuar no erro? Ah, mas foi minha mãe. Não tem problema, querido, não tem problema. Renove a mente pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Romanos 12:2 fala isso, renovação da mente. E é isso que Deus está fazendo nesse tempo com nós, renovando a nossa mente, querido. O que aconteceu lá? O primogênito de Adão. Primogênito de Adão, querido, aprendeu a odiar, invejar, e por último o que ele fez? Assassinou, querido. A consequência já veio logo depois, você está vendo? Foi Adão que matou, foi Adão que odiou, foi Adão que fez, foi ele? Foi quem? O filho. Você está entendendo? A legalidade que nós abrimos, querido, não é em nós, muitas vezes, vai ser na vida dos nossos filhos. Você está entendendo a responsabilidade que eu e você temos como pais? Nós temos que entender. Mas essa autoridade pode ser restaurada. O fato de Jesus ser humano, querido, dava a ele o direito legal de recuperar o que havia sido perdido através do pecado de Adão. Por ser filho de Deus, ele estava livre do senhorio que o inimigo havia adquirido sobre o homem. Ele revelou a vontade de Deus em tudo o que fazia e dizia. Tudo, querido, ele expressava a exata vontade de Deus. Jesus, querido, ele era 100% homem. Sabia disso?
o que você sente, as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas lutas, Jesus sentiu cada uma delas. E eu quero te dizer que Jesus foi rejeitado desde o ventre. Quando José soube que ela estava grávida, o que ele queria? Abandonar ela, de uma maneira íntegra ainda. Sim, homem de Deus, José. Mas no ventre Jesus já experimentou a rejeição. Mas eu sou rejeitado, de repente você foi. Eu fui rejeitado. Não sei a sua história, mas eu quero te dizer que se você tomar a sua posição como um filho, toda rejeição acaba hoje, em nome de Jesus. Eu não tive um pai, hoje você tem. Hoje você tem. Nós nos tornamos indesculpáveis, porque Ele se torna a nossa família, o nosso Pai, e um Pai que não erra e não se engana. Não deixa a sua história travar a sua nova história, em nome de Jesus, querido. Os pecados, querido, em Cristo Jesus são perdoados, porque na sua presença o pecado não tinha domínio. Sabe por que o pecado, querido, só através de Jesus nós somos restaurados? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê eu e você, mas Ele vê Cristo Jesus. É por isso que é só por meio dEle. Salvação é só por meio de Cristo. Ah, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Para ser salvo, não. Para ser salvo, é claro e objetivo: creia no Senhor Jesus e será salvo, não só tu, mas também a tua casa. Eu creio e eu levo essa promessa não só para a minha vida, não só para a vida do meu filho, mas para a vida daqueles que estão ao meu redor, gente. Eu creio, é através de Jesus Cristo. Porque Deus olha para mim e vê o sangue dele que me lava, que me redime e que me justifica. Tem nada a ver comigo salvação, gente. Eu tenho que ser bonzinho para ser salvo. Está roubado. Querido, nós somos malzinhos, nós não somos merecedor de nada. Não tem, é graça de Deus. Se não for a graça de Deus, nós estamos todo mundo perdido. Sabe o que é o problema do crente? É que ele acha que pecado é só com conotação sexual. Sabia disso? Pecado para o crente é só e se Jesus voltar e eu estiver adulterando, eu vou ficar? Mas aí vem a pergunta: e se tu estiver pensando mal do teu irmão? Tem diferença? Nós botamos diferença. E se eu tiver, sei lá, sabe, fazendo outra coisa, em pensamento? Querido, eu vou dizer uma coisa: com salvação eu não me preocupo, sabe por quê? Porque eu creio no justo juiz. É isso que nós temos que entender. E a palavra de Deus diz que o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. A palavra de Deus diz: maridos, amem as suas esposas. Não é só não adultere. Você está entendendo? Está dizendo em amar. Às vezes nós estamos tão preocupados, mas eu não adultero, eu não mato, eu não roubo. Mas não ama. Maridos, sejam os pastores das suas esposas, supram as suas necessidades. A mulher é a auxiliadora fiel. A mulher precisa respeitar o seu marido. Hoje a gente vê, gente, uma desonra generalizada. Mas eu estou preocupado se eu estou adulterando ou se eu não estou adulterando. Vocês estão me entendendo, gente? É isso que a gente tem que entender.
pecado é muito mais amplo do que a gente pensa. A igreja ficou muito tempo preocupada o que ia comer, o que ia beber, o que ia vestir, e se esqueceu de todo o resto, gente. Nós temos que voltar à verdadeira essência, gente. Sabe? Colocar Cristo verdadeiramente na nossa vida. Colocar Ele como Senhor e Salvador da nossa casa. Para de falar que vai se separar, que vai se divorciar, que vai isso, e dando legalidade para o inimigo, gente. Para. Começa a declarar da tua boca, começa a sair a palavra profética e dizer: a minha casa vai ser um lar de bênção. A minha casa vai ser um lugar de restauração. A minha casa vai ser um lugar de salvação. Não é pensamento positivo, é a palavra profética em nome de Jesus. Deus habita na minha casa e a minha casa vai fazer toda a diferença em nome de Jesus. Isso é fé, gente. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda isso. Sem fé é impossível. Assim, você vai tomando, resgatando a autoridade de Deus de novo sobre a sua casa e sobre a sua família. Antes de voltar ao Pai, Jesus declarou, olha só, Mateus 28, 18 a 20, diz assim, ó: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Tem alguma coisa que vai te desestabilizar? Tem alguma coisa que pode te parar, te travar? Nada, em nome de Jesus, porque o Deus Todo-Poderoso está com você todos os dias. O único que pode impedir o agir poderoso e sobrenatural de Deus sobre a sua vida é você. Eu quero te contar uma coisa: teu pior inimigo não é o diabo. Teu pior inimigo é você mesmo, querido. Você é a sua tampa. Deus já disse, Ele quer que você alce voos, mas você tem escolhido caminhar ou ficar parado. Tem gente que acha assim: não, eu posso ficar paradinho. Parado, querido, é retroceder. Sabe por quê? Porque o reino é movimento. O reino não para por tua causa. O reino está acontecendo e você parou, você já vai ficar para trás, pode ter certeza. E você vai retroceder. E a alma do Senhor não é com aqueles que retrocedem. Por que tu parou? Por que retrocedesse? Ai, me decepcionei com pessoas. Para de ser infantil, querido. Desculpa, mas essa é a verdade. Para de ser criança. Cresce, amadurece, vai para Jesus. Coloque suas mazelas diante dele e diz: Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer de mim? Para de perder a vida plena e abundante que Deus tem para ti, abençoado. Para. Sabe, Deus quer mudar, quer restaurar. Creia somente e vai. E essa passagem que a gente leu, ela mostra claramente que Jesus recuperou o que Adão havia perdido e muito mais. Posições e autoridades, querido. O homem redimido, oculto em Cristo, agora recebe uma posição no Espírito que está acima do diabo. Jesus declarou com ousadia, Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dei o quê? Autoridade. Você entende isso? Sabe, gente, eu queria acabar com a passividade. Tem gente que o diabo está sapateando dentro da sua casa, gente, e você está lá, conformado. Para! Te levanta, repreende esse espírito de engano, de passividade dentro da tua casa, querido. Não deixa
virar em ruínas, para daí ter que levantar. Hoje é o dia que o Senhor fez. Ele é o Todo-Poderoso, capaz de levantar ruínas sim, mas quem sabe não vai precisar, no seu caso, deixar chegar às ruínas, porque você vai tomar uma posição e sair dessa passividade. Hoje o sistema do mundo é isso, é te levando para uma passividade. Sabe por que as mulheres estão dominando e estão tomando conta das suas casas, e a depressão, a opressão está cada vez maior dentro dos lares? Porque os homens não têm se posicionado como homens dentro da sua casa, e daí os homens não fazem porque estão passivos, as mulheres estão fazendo. Gente, homens literalmente bebezinho da mamãe, misericórdia, Jesus. Sabe, acorda, o Senhor te chamou para ser o homem da sua casa, guerreiro valente, em nome de Jesus. Mas eu não aprendi com ninguém. Vai buscar um homem aí para você se espelhar nele, em nome de Jesus, querido. Para de ser passivo. Começa por você. Tomar uma atitude, uma postura mesmo dentro da sua casa. Sabe o que a sua mulher está precisando? Eu vou dizer uma coisa. Tem gente que está achando que as mulheres estão precisando é o romantismo. Sim, é bom, faz parte, mas não é disso que ela está precisando. Sabe o que ela está precisando? Segurança. Ela quer se sentir segura dentro da sua casa. E eu quero te fazer uma pergunta, homem de Deus. A sua esposa é segura com você? Vem o problema, vem a dificuldade, você mata no peito e diz, é comigo isso daí. E a mulher pode confiar, porque ela sabe que o marido é um homem de Deus. Não, eu sei, o meu marido é um homem de Deus, ele está buscando no Senhor, e isso vai dar certo. Passividade, gente, está matando as pessoas aí. O diabo está roubando a autoridade, porque os homens estão na frente da TV, sendo consumido pelo Netflix, pelo sei lá pelo quê. Não estou dizendo que tu não possa assistir, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Só que eu estou te dizendo, querido, às vezes você está perdendo muito tempo com isso. Mulheres, sejam sábias. A mulher precisa ser sábia para edificar a sua casa. Sabia disso? É interessante. A mulher edifica a casa. Mulher sábia tem que atrair a presença de Deus para dentro da sua casa. A palavra de Deus diz que a tola o destrói com suas próprias mãos. Seja sábia, mulher. Meu marido não vem para a igreja, ele não está fazendo a parte dele. Faça você a sua parte. Chore para Deus. Vai para Deus chorar mesmo, diz: Deus, tem misericórdia da minha casa. Ou Deus opera um milagre na vida do abençoado, ou ele vai levar o abençoado. Acorda, acorda, estou falando sério, gente, acorda. O que você tem deixado o diabo roubar na sua casa e na sua família? Está vindo uma geração cada vez mais perdida, gente. Recupere em nome de Jesus. Paulo diz claramente isso, olha só, Efésios 4:27, nem deis lugar ao diabo. E tem muita gente dando lugar ao diabo através da passividade. Posição no reino, querido, no jardim, Satanás não estava atrás do elefante ou até mesmo do leão. Estava atrás de quem? Estava atrás do homem de Deus, querido. Ele sabia que se tivesse o homem, possuiria tudo o que o homem governava e cuidava. Portanto, querido, quando o inimigo tem como alvo uma igreja, ele começa por quem? Pela liderança, pelos pastores. E a gente tem que ficar esperto mesmo. Por que tu acha que tem tanto escândalo? Alvo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando um homem de Deus, um pastor, alguém cai, tem muita gente que ri. Eu não. Eu me compadeço. Eu penso: Deus do céu, o que me livra? Eu não sou melhor do que essa pessoa. O que me livra de cair também? Sabe o que tem me guardado? Pessoas.
Deus, claro, mas pessoas para abrir coração, pessoas que andam comigo, pessoas que me ajudam, pessoas que me aconselham, pessoas que me puxam a orelha. Preciso disso, gente. Senão, sou tão passivo e suscetível igual a outros, querido. E isso também tem acontecido dentro das famílias. De novo, a gente tem observado, querido, pais e mães que deliberadamente transgridem os mandamentos de Deus, e é só uma questão de tempo até que seus filhos sigam o exemplo. Querido, eu vou dizer uma coisa para você: não se iluda. O que você planta, você colhe. Não te esqueça jamais disso. Plante amor e colha amor. Plante ódio, vai escolher ódio. Não tem outro jeito. Através do pecado, queridos, os pais perderam a sua posição de autoridade no espírito, deixando seus filhos vulneráveis ao inimigo. Olha só. Sabe o que acontece? Uma influência demoníaca. Sabia disso? O pecado abre porta para que haja essa influência. Demônios, querido, vão influenciar teu filho a errar, a fazer um monte de coisa errada, se a gente transgride. É isso que acontece. Não adianta a gente pensar, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Pais, eu vou te dar um conselho. Pais, a Bíblia proíbe beber bebida alcoólica? Não, gente, sabia disso? A Bíblia não proíbe. Mas eu vou dar um conselho para pais aí, para os pais. Não tenham bebida alcoólica dentro da sua casa. E eu vou te dizer o porquê. Sabia que é comprovado cientificamente que pessoas nascem com gene para ter uma disposição para o alcoolismo? Foi feito estudos e há essa comprovação. Você tem certeza que o seu filho não tem esse gene? Eu tenho cuidado. Não posso beber? Pode, não tem problema. Não estou te proibindo de nada, querido. Só que é o seguinte: eu, na minha casa, não tinha bebida alcoólica. De maneira nenhuma influenciei meu filho sobre isso. Vocês estão entendendo? Por quê, querido? Porque eu penso nele. Uma vez nós tínhamos um grupo de apoio. Aqui, nós fazíamos um trabalho num centro de recuperação. E daí era feito um trabalho com os pais. E num grupo de apoio desse eu falei assim: pai, vocês precisam se conscientizar. Os filhos vão fazer a visita em casa, eles são dependentes químicos. E tem gatilhos que levam eles de volta às práticas, amém? Vocês entendem isso, né? E daí eu dizia assim: pais, vocês não podem beber enquanto os filhos de vocês estiverem nessa condição. Teve um pai que se levantou, gente. Eu não concordo, e não sei o quê. Por que eu vou ter que parar de tomar a minha cervejinha? Eu disse: querido, é contigo, faz o que tu quiser, eu não mando na tua vida, continua. Só que eu vou te dizer, não reclama se teu filho recair. Não reclama se o teu filho recair, ter que voltar. Depois os pais ficam: mas por quê? Por causa disso, querido. Está vendo como falta informação? Dou um conselho para os pais mesmo: não faça isso. Davi, querido, pecou. Sabia disso? Davi abriu as portas mesmo. Foi lá, tomou o que não era dele. Tomou a mulher lá, teve relação com ela, teve um filho. Fez pior ainda, porque o marido dessa mulher estava indo na guerra para guerrear, para cuidar do reino de Davi, gente. Davi tentou armar algumas coisas ali, mas não vem ao caso agora. Ele veio. Natã precisou vir para denunciar o pecado de Davi. Davi se arrependeu?
Sim. Foi perdoado? Amém? Foi perdoado. Deus perdoou ele, gente, perdoou. Só que o que aconteceu? Vocês lembram o que aconteceu? A consequência que veio na sua casa, a desgraça que veio dentro da sua casa, e Natã fala para ele isso. Olha só, 2 Samuel 12:14 diz assim, ó: com isso deste ocasião aos inimigos do Senhor. Vocês estão vendo o que o pecado faz, gente? A transgressão é um mal. Você acha que Deus está tem gente que acha assim, poxa, é Deus me tirando o que me dá prazer, o que me dá alegria, Não! É Deus te protegendo e te livrando das mãos do inimigo, querido. Vale a pena obedecer, pode ter certeza. Vale a pena ouvir a palavra de Deus, cumprir aquilo. Abriu-se uma legalidade no reino do Espírito. Demônios, querido, foram lá, influenciaram a família dele, e ali começou tanta desgraça, estupro, morte, até a morte lá de Absalão. Gente, quantas coisas aconteceram. Abdicando da autoridade. Nós já estamos caminhando para o final, pode ficar de pé, não disperse, pelo amor de Deus, fica ligado. Olha só, qual é o propósito de hoje, dessa ministração de hoje, gente? Foi lhe trazer um entendimento sobre a posição e a autoridade espiritual, amém? Você entendeu a sua posição? Você é filho, e como filho você recebeu uma autoridade, você precisa fazer a sua parte, porque Deus não te pede nada que Ele mesmo já não tenha te capacitado a fazer. Deus cuida de ti, de cada detalhe, pode ter certeza. Nós precisamos ter entendimento sobre a nossa posição e essa autoridade espiritual. Nós vimos exemplos de pessoas que perderam ou abriram mão de sua autoridade para o inimigo de Deus, querido. E Satanás, querido, ele vai tentar descaradamente roubar a sua autoridade. Sabe o que? Trazendo o pecado para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. E o pecado principal, querido, é esse afastamento seu de Deus. Muitas vezes você pode estar até aqui vindo ao culto, mas está longe de Deus. Quem governa a sua vida ainda é você mesmo e a sua vontade. Mas o Espírito de Deus quer governar a sua vida, querido, quer te conduzir para esse caminho de vitória. Eu tenho falado. Nós fomos chamados para andar em vitória, sim, mas tem um jeito certo, e o jeito certo não é o que tu pensa, é o jeito de Deus, querido. É andar embaixo da vontade e da autoridade dEle, é sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, sim. Nós temos que entender. E se você estiver determinado a servir a Deus de todo o seu coração, Ele também, querido, o diabo também vai tentar derrubar você de sua posição em Cristo, através da intimidação. Mas hoje, você está se tornando indesculpável, porque você está recebendo o entendimento do que você precisa fazer. Mas a decisão está diante de você. O que você vai fazer? Você vai dizer sim para Deus, ou vai continuar fazendo as mesmas coisas? Hoje é o dia que o Senhor fez, querido. O primeiro passo para quebrar a intimidação é quebrar as questões em seu próprio coração. E aí, como fazer isso? Semana que vem eu vou estar te ensinando. Amém? Semana que vem, no próximo culto, você vai vir aí, próximo capítulo da série Intimidação. Você vai estar aprendendo como vencer esse espírito de intimidação,
como olhar mesmo para si próprio. Mas hoje começa, você se entregando totalmente para Deus, assumindo a sua posição em Cristo Jesus, declarando mesmo: eu sou filho de Deus, e eu não abro mão da minha posição, em nome de Jesus, e toda autoridade roubada do inimigo, hoje eu tomo ela. Eu queria que você orasse comigo agora, enquanto o louvor vai tocando baixinho ali, nós vamos orar. Ore comigo, querido, faça a sua oração, diz para Ele, quem sabe hoje: eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, único e suficiente. Diz para Ele: Jesus, me perdoa, porque até hoje eu tenho confiado na força do meu braço, mas a partir de hoje, Senhor, eu entrego a confiança da minha vida em Tuas mãos. Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há nele algum caminho mau. Diz para Ele, querido, que você precisa dEle. Diz: Senhor, a minha família precisa de Ti, o meu casamento precisa de Ti, os meus filhos precisam de Ti, Senhor. Oh Deus, nós precisamos de Ti. Abre, Senhor, abre os nossos corações a Ti, muda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus. Hoje, Senhor, hoje nós tomamos a nossa posição em Cristo Jesus, nós assumimos, Senhor, que somos filhos em nome de Jesus, e toda autoridade que entregamos ao inimigo, através do pecado, hoje em nome de Jesus, nós tomamos novamente, nós confessamos o nosso pecado, nós recebemos da Tua misericórdia e da Tua graça, nós recebemos do Teu perdão, e recebemos novamente a nossa autoridade, porque em Cristo Jesus é possível, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Quero conhecer Jesus. Diz para Ele que tu queres conhecer, faz desse cântico a tua oração. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor Jesus, nós queremos Te conhecer, nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor, a não retrocedermos, mas irmos avante e além. Mas nós dizemos, Senhor, que sem o Senhor nós não conseguimos. Sem o Senhor, Paizinho, nós não passamos um palmo à frente, Senhor, mas com o Senhor nós podemos ir longe, Senhor. E é isso que nós queremos, que não falte a Tua presença nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. É para Ti, Senhor.